Fala, servidor público, tudo dominado? Vamos falar hoje como investir com pouco dinheiro. Para quem é esse vídeo? Para o servidor público que começou a se organizar agora e quer saber onde investir com R$1.000. No final do vídeo eu vou falar sim, montar uma carteira de R$1.000 para mostrar para vocês como é simples e como você tem diversas alternativas de investimento nesse valor, fazendo uma boa diversificação. Não se esqueça, se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, dê um joinha para o YouTube entender que você está gostando do que a gente está entregando aqui, para que você continue recebendo o material. Então vamos lá, firme e forte, vamos falar dos passos para você investir com pouco dinheiro. Tem que seguir esses passos. Então, em primeiro lugar, se você tem alguma dívida, você tem que eliminar a dívida. Não tem por que você começar a buscar formas de investimento hoje, que vão te entregar de forma segura 2%, 3% ao ano, enquanto você está pagando uma dívida de 7%, 8% num financiamento imobiliário, por exemplo. Então, o primeiro passo, se livrar das dívidas. Segundo, fazer a sua reserva de emergência. Não adianta nada você querer investir numa renda variável, que oscila muito no curto prazo, e aí no mês seguinte surge um imprevisto. Você não tem a reserva de emergência, você vai ter que sacar do investimento que você começou a fazer há pouco tempo. E talvez você pegue um movimento de baixa, tome um prejuízo e nunca mais vai querer saber de investimento. Então, primeiro, dívida. Segundo, reserva de emergência. Façam isso. Aí depois sim, investir de acordo com o objetivo. Pega no primeiro mês, conseguiu organizar as contas, você vai pegar lá os R$1.000, R$500 que você guardou e vai realizar seus primeiros investimentos. Combinado? Então vamos lá. Livrar-se das dívidas. Comentei aqui, a taxa Selic acabou de cair ontem a 2% ao ano. Pessoal, quando a gente começa a investir, quando monta a reserva de emergência, a gente busca primeiro ter alguns investimentos que acompanhem a Selic, 2% ao ano. Tem cabimento você colocar um investimento, receber 2% e ao mesmo tempo pagar 125% ao ano aqui, por exemplo, no cheque especial? Se você não organizou ainda as contas, todo mês você vai ali e entra no cheque especial. Tem cabimento você começar a fazer investimento? A conta não bate. Você está recebendo muito pouco pelo dinheiro que você está guardando e está pagando muito pelo dinheiro do banco que você está pegando emprestado. Ok? Coloquei só um exemplo aqui para vocês entenderem por que tem que começar a livrar-se das dívidas primeiro, antes de pensar em investimentos. Fazer a reserva de emergência. Então aqui a gente começa já, mesmo com um pequeno valor, você não precisa esperar ter o montante inteiro da reserva para começar a investir. Você tem CDBs hoje do Banco do Brasil com aplicação mínima de R$500. Você tem CDB do Itaú que rende 100% do CDI, melhores aí em termos de rentabilidade que o CDB do Banco do Brasil, com aplicação mínima também de R$500. Temos os fundos BTG Selic Simples, também R$500, também acompanha a Selic. Reserva de emergência, já fizemos um vídeo aqui sobre o assunto, depois clique lá. Ela precisa se preocupar com o risco, baixo risco e liquidez. O dinheiro tem que estar disponível. Ela não serve para te deixar mais rico, não serve para te cuidar da aposentadoria. Então o foco aqui não é rentabilidade. E ainda, o próprio Tesouro Selic. Todos esses instrumentos aqui tentam acompanhar o Tesouro Selic. Aqui você conta com a segurança dos bancos, no fundo BTG você conta com a segurança do Tesouro Selic e no próprio Tesouro Selic, via Tesouro Direto, você conta com a segurança do Tesouro Nacional. Aqui você consegue com R$106 já fazer o primeiro investimento. Então você tem essas opções para quem já tem um pouquinho mais de dinheiro para começar a montar reserva. E se você ainda não tem tanto dinheiro assim, pode começar a montar sua reserva no Tesouro Selic. As rentabilidades são muito parecidas. As seguranças aqui são muito parecidas. Não parecidas, mas em termos de ser seguro ou não, eles te dão uma tranquilidade muito boa. Aqui temos a segurança de 2 bancos, e nessas outras 2 situações nós temos a segurança do Tesouro Nacional. Então faça a sua reserva de emergência primeiro. E agora sim, vamos investir de acordo com o objetivo. Você precisa saber por que você está investindo. Senão você pode colocar o seu dinheiro numa opção de investimento que não é a mais adequada para aquela finalidade. Então vamos trabalhar dessa forma, de acordo com os objetivos. Os objetivos de curto prazo e de médio prazo, que nós veremos daqui a pouco, não adianta, você não quer enriquecer, você não quer acumular para a aposentadoria, não quer montar uma reserva boa aí para ter uma renda passiva, receber dividendos. Você quer atingir aqueles objetivos. Então aqui não adianta querer sair correndo logo para a Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores começa a diminuir o risco, os efeitos da volatilidade, a partir de 5 anos. Então se você tem o objetivo de uma viagem,
para daqui a 12 meses, ou então realizar um mestrado que inicia daqui a 12 meses, você vai precisar de dinheiro para essa finalidade, não adianta querer colocar na Bolsa de Valores. Onde eu tenho que colocar? Nos instrumentos, os mesmos instrumentos da reserva de emergência. Ali também é uma ótima opção para esses objetivos para daqui a um ano. A diferença é que aqui, como você não precisa do dinheiro imediatamente, como é o caso da reserva de emergência, você pode ter um prazo de carência maior. E aí você consegue uma rentabilidade um pouco melhor aí em CDBs e LCI. Ok? Então aqui você já pode pensar também, mantendo na renda fixa, e algumas alternativas que vão rentabilizar um pouco mais. Porque você não precisa ter o dinheiro disponível. Pega uma LCI, por exemplo, com carência de 90 dias, ela vai render mais que um CDB 100% aí do CDI. Beleza? E quais são os valores? Você tem o Tesouro Selic, já comentei, a partir de R$ 106. Nós temos aí sim esses títulos de dívida, CDB, LCI e debêntures, a partir de R$ 500, para aqueles com carência mais imediata e com uma rentabilidade um pouco mais baixa. E a partir de R$ 1.000 você já encontra aí com carência maior algumas melhores rentabilidades. Então, pessoal, de acordo com o volume que você tem disponível agora para investir, mesmo sendo pouco, você tem alternativas para começar. Não é desculpa começar a guardar agora nesse mês. E fundos de renda fixa. Fundos de renda fixa, a diferença de você individualmente ir lá e adquirir um CDB, emprestar dinheiro para o banco, é que o fundo vai reunir um monte de servidores públicos, ou não, um monte de pessoas, um condomínio de investidores, vai conseguir um montante maior de dinheiro e vai conseguir buscar títulos de dívida, CDBs, LCIs, com melhores condições. A diferença é essa. Aí você paga, logicamente, uma taxa de administração para que alguém faça esse trabalho. Só tem que ter um cuidado para não pegar taxas de administração muito altas. Então aqui, hoje, fundos de renda fixa com taxa de administração acima de 0,5, nem pensar. 0,5 com a Selic a 2% também já complica. Então, cuidado com a taxa de administração. E a partir de R$ 100 vocês têm algumas alternativas aí bem interessantes. Médio prazo, agora 1 a 5 anos. Coloquei alguns exemplos, trocar de carro daqui a 2 anos, trocar de apartamento daqui a 4 anos, casar daqui a 3 anos, tem a festa, tem uma lua de mel para fazer, ter filhos. No começo você precisa comprar muita roupa, fralda, por aí, o enxoval inicial é muito pesado. Então você pode se programar e já começar a guardar dinheiro. Precisa começar a guardar muito dinheiro? Não. Você também tem alternativas aqui, interessantes de investimento, que vão te dar uma rentabilidade um pouco melhor que a taxa Selic e com baixo valor de investimento inicial. Aqui, como você já tem um prazo maior, você consegue colocar em algumas alternativas de investimento que vão te dar um retorno melhor que a Selic. Por exemplo, Tesouro Pré-fixado, você consegue hoje uma taxa de 3% ao ano, mesmo com a Selic a 2%, a partir de R$ 36. Você pega, por exemplo, um Tesouro IPCA+, que te entrega hoje algo em torno de 5% ao ano, muito melhor que a Selic de 2%, a partir de R$ 40. Qual é o detalhe que vocês têm que cuidar aqui em qualquer uma dessas alternativas? Aqui você tem uma carência maior. Você tem que casar a data de vencimento com a data do seu objetivo. Então, se você pretende utilizar o dinheiro daqui a 3 anos, você vai procurar se tem algum tesouro IPCA com vencimento antes desses 3 anos. Ok? Por quê? Porque antes do vencimento ele pode variar. O cuidado que vocês têm que ter é apenas o seguinte. Por exemplo, você quer trocar de carro daqui a 3 anos, casar daqui a 3 anos, você vai começar a guardar dinheiro. Aqui você deve procurar Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+, que tenham vencimento antes desses 3 anos, ou uma semana, 1 mês, 2 meses antes de fechar ali aquele período de 3 anos, quando você resolve, sim, trocar de carro, quando está previsto lá para acontecer o casamento. Ok? Por quê? Porque antes do vencimento esses títulos eles variam, diferente do Tesouro Selic. Até por isso, eles não são indicados para a sua reserva de emergência ou para aqueles objetivos de curto prazo. Beleza? CDB, debênture, segue a mesma lógica. Você consegue, com prazo de vencimento de 2, 3 anos, rentabilidades maiores. 120% do CDI, por exemplo, em algumas CDBs. Então, aqui você já consegue trabalhar com prazo de carência maior. Cuidado, o mesmo. Você tem que casar a data de vencimento com o seu objetivo. Se você colocar o objetivo antes e o vencimento do investimento depois, se você for sacar, você vai pagar uma penalidade. Ok? E às vezes você pode até ter um prejuízo. Então, cuidado. Casar a data do objetivo com o prazo de vencimento desses instrumentos. E agora sim, pessoal,
Investir de acordo com o objetivo para longo prazo. É aqui que você vai cuidar da aposentadoria, daqui a 5 anos você quer montar uma carteira para começar a ter uma renda passiva. Aqui começa a fazer sentido você colocar para dentro da sua carteira de investimentos renda variável. São ações, fundos de investimentos imobiliários. Então, quais são as opções para esses objetivos? Segue a linha do Tesouro IPCA+, é sempre bom ter um pouquinho de algo relacionado ao IPCA e que te dê a inflação e mais alguns juros, para você manter aí a rentabilidade real nos seus investimentos. Fundos multimercados que compõem um pouco de renda fixa com um pouco de renda variável. Você tem os fundos de investimento imobiliários e ações. E qual é o valor que você precisa para começar a realizar esses investimentos? Olha só, Tesouro IPCA+, já falei, a partir de R$40. Fundos multimercados, a partir de R$100. Fundos de investimento imobiliários, você tem até fundos com valores abaixo desse. Lembrando, eu não estou falando aqui de recomendações de compra. Não estou falando para você comprar esses fundos de investimento imobiliários. São sim fundos que hoje eu tenho em carteira, mas eu, Gustavo, comprei a outro valor, não ao patamar de preço que está hoje. Então você tem que levar isso em conta. É apenas um exemplo. Então está aí, ó, R$ 177 você consegue ter um fundo de investimento imobiliário que alugue galpões logísticos. Você consegue ter um fundo de lajes corporativas, que são os grandes escritórios. Você consegue ter um fundo de fundos, que é um fundo de investimento imobiliário que vai investir em cotas de outros fundos. Então ele vai selecionar aquelas cotas com maior potencial de valorização. Ele já faz esse trabalho para você. Você não precisa, no primeiro momento, pensando para quem está começando, identificar exatamente qual é o melhor fundo. Nós temos fundos de fundos que já fazem isso por você. Então aqui é uma boa forma de você começar. Por quanto? R$ 84,00. E ainda, ações. Ações a partir de R$1 e até menos, você já tem ações de empresas que podem ser compradas. Logicamente, tem que ter um cuidado em qual ação selecionar. E sobre as ações eu vou abordar um pouquinho mais agora, porque você tem algumas possibilidades de investir em ações. Então, olha só. Como investir na Bolsa de Valores com pouco dinheiro? Coloquei ali a questão real, mas vamos entender como você pode começar a investir na renda variável em ações de empresas, a se tornar sócio de empresas com pequeno valor. Existem 3 caminhos. Ou você compra diretamente as ações, é muito simples, você abre uma conta na corretora, abre o seu home broker, que é a plataforma de negociação, coloca o código da empresa que você quer comprar e faz a compra. É simples, não tem mistério. Através de fundos de ações. No primeiro momento, pode ser que você tenha dificuldade de identificar exatamente qual é a melhor ação para comprar. E aí você tem alguns fundos de ações que você vai pagar uma taxa de administração para que um gestor faça esse papel por você. Então, uma porta de entrada para renda variável muito interessante é sim pensar em fundo de ações. E você tem opções com baixo valor. E a outra forma, ETFs. ETFs aqui são fundos de índice, a gente vai detalhar um pouquinho mais para você entender. O ideal sempre, quando nós falamos em renda variável, é você ter minimamente uma diversificação. Quando você tem pouco dinheiro, se você optar por comprar diretamente algumas ações, você não vai conseguir comprar muitas ações. E aí você acaba concentrando muito o seu investimento. Se aquele setor mudar de perspectiva, ter uma perspectiva pior daqui para frente, as ações podem cair, como você está muito concentrado, você pode ver seu rendimento ir para baixo. Então, o interessante é você buscar um fundo de ações, porque lá com pouco dinheiro, o gestor, o administrador vai juntar o dinheiro de vários investidores e vai conseguir comprar aí algumas ações. Pensando na diversificação para quem está começando, nós temos as ETFs. As ETFs vão vir replicar índices e vão acompanhar aí a valorização ou não de um grande número de ações. Então, é uma forma interessante para começar com pouco dinheiro, mas de forma a diversificar. O Ibovespa, eu quero que vocês entendam, é um indicador de desempenho das principais ações negociadas na nossa bolsa, a B3. O que isso quer dizer? O Ibovespa em si ele não é negociado, é apenas uma referência para você entender como é que estão se comportando as 75 maiores empresas, assim digamos, aquelas que possuem maior número de negócios, em termos de número de negócios em si e volume financeiro. Então as grandes empresas estão aí dentro desse índice. Esse índice vai pegar um pedaço, valor proporcionalmente de cada empresa, vai fazer uma composição. De acordo com a variação de cada uma dessas empresas, o índice vai subir ou descer. Então você consegue ter uma noção para onde está indo o mercado, se está subindo ou se está descendo. Então esse é um dos objetivos de você ter índices dessa natureza.
No caso do Ibovespa, são 75 empresas, sendo que 40% da sua composição diz respeito a somente 5 empresas. Ao Itaú, a Vale do Rio Doce, Bradesco, Petrobras e a própria empresa Bolsa de Valores, a B3. Então, olha só, 40% dessas 5 empresas. Mas você não pode negociar isso aqui, porque isso aqui é só um índice, só um parâmetro para você ver para onde estão andando essas ações em conjunto. Aí que surgem os ETFs. Os ETFs, ou fundos de índice, são fundos formados por um grupo de ações de empresas de acordo com algum índice. E aí você tem alguns exemplos. O próprio Bovespa, você tem um ETF, BOVA11, que é negociado também lá no seu home broker. Você consegue fazer a aquisição de uma cota do BOVA11. Então você hoje, com R$ 98,99, menos R$ 100, você consegue comprar ali um fundo que vai acompanhar o crescimento daquelas 75 empresas, em especial aquelas 5 ali que corresponde a 40%. Então, com R$ 100 você consegue ter uma ótima diversificação. Ok? Tem outros índices aí? Sim, índices small caps, que pegam pequenas empresas, as menores empresas, com menor grau de capitalização. São aquelas empresas que geralmente podem dar uma puxada mais forte, porque às vezes tem uma perspectiva maior de crescimento. Não que nós não tenhamos empresas com essas características no Ibovespa, mas são empresas menores. Se você quiser investir nesse tipo de empresa, você pode fazer? Pode. Com R$ 117 você consegue comprar lá Small 11. Como é que eu faço isso? Da mesma forma que você compra uma ação. Você abre a conta na corretora, abre o seu home broker, coloca o código e manda a ordem de compra. Esses preços são atualizados com a data de ontem, 5 de agosto. Então você consegue aqui, com R$ 117 mais R$ 98, pouco mais de R$ 200, fazer um investimento inicial em renda variável de forma bem diversificada, colocando naquelas 75 maiores empresas e também nas outras empresas menores que são negociadas na Bolsa. Ok? E aí você começa, nos próximos meses, sim, a analisar melhor empresas que você tem interesse, vá conhecendo um pouco melhor o mercado de capitais, e na medida que você começa a aumentar o valor investido, aí sim você começa a buscar pontualmente empresas, comprar pontualmente os papéis dessas empresas que mais te interessam. Então é muito interessante. E para quem gosta também de manter um pouco de investimento no exterior, agora está muito na moda isso, nós temos lá o SP500, que é o correspondente ao Ibovespa, só que lá dos Estados Unidos. E aí nós temos aqui na Bolsa um ETF também que vai permitir que você adquira esse pacote de empresas que são negociadas na Bolsa Americana. E aí você consegue ter uma exposição exterior aí, não concentrar seus investimentos somente no Brasil. E olha só que interessante, 98 mais 117 mais 189, com menos de R$ 500 você consegue ter essa diversificação de investimentos. Então, pessoal, para começar a investir, não precisa de muito dinheiro. Pensar que para começar a investir você precisa de muito dinheiro é uma ideia errada. O importante é você começar agora, mesmo que devagar, mesmo que com pouco dinheiro. Há ótimas opções com valores baixos. Ok? E aí, vamos lá. Como investir na Bolsa de Valores com pouco dinheiro? Compra direta. Você tem ações hoje aí sendo negociadas, olha só os valores. Itaúsa, que é uma holding, que possui grande parte das ações do Itaú, da Alpargatas, por R$ 10. Você tem a Equatorial Energia, que trabalha com distribuição, transmissão de energia elétrica, R$ 25,17. Gerdau, a siderúrgica, R$ 18,52. Vejam como o valor é baixo para você começar a investir, para comprar uma ação dessas empresas. Os fundos de ações, você tem fundos bons a partir de R$ 500. Então percebam, talvez agora, com os primeiros R$ 1.000, R$ 500 seja um valor alto. Então por isso que eu coloco para vocês que um bom ponto de partida, se você não está seguro ainda de sair comprando determinada empresa, você começar pela ETF. Vai lá no BOVA11, por R$ 98, você consegue comprar aí essas 75 ações, indiretamente, logicamente. Ok? Se elas subirem, BOVA11 sobe. Se elas caírem, BOVA11 cai. Segue a lógica, só que você está fazendo isso numa carteira diversificada. Então, se uma ação cair muito forte, o BOVA11 não vai cair tão forte assim, porque ali dentro você tem outras ações. Entenderam a lógica da parada? É mais ou menos por aí. E pessoal, como sempre, eu gosto de trabalhar com questões práticas. Tivemos um pouco da teoria para você entender as diversas formas de investimento com um pequeno valor. Agora vamos ver como você pode montar na prática uma carteira de investimento com R$ 1.000. Nesse caso aí arredondado, R$ 992,96. É simples. Não é recomendação de compra.
Reforço isso aqui, não é uma recomendação que você faça exatamente isso com os seus primeiros R$1.000. É apenas para fins educativos você entender como você pode começar hoje com R$1.000 a montar uma carteira de investimento extremamente diversificada. Ok? Combinado? E eu conto que você já tenha feito a sua reserva de emergência antes de começar a fazer esse tipo de investimento. Porque aqui, em maior ou menor grau, você vai colocar dinheiro na renda variável. E se você colocar na renda variável, daqui a 2 meses, você precisar sacar o dinheiro para uma emergência, uma consulta médica não coberta no seu plano, por exemplo, você pode pegar um momento de baixa e ter prejuízo. Então, preste atenção. Primeiro reserva e agora sim vamos para essa prática. Olha só, eu coloquei uma distribuição aqui. Como eu considerei que você já tem uma reserva de emergência em renda fixa, 30%, em torno de 30% na renda fixa, acabou por questões de valores ali dos ativos, ficou em 31%, renda variável 69%. De acordo com o seu perfil, com o seu objetivo, com as suas necessidades, esse percentual pode variar para mais ou para menos. É só você ir jogando os percentuais e montando a carteira, pessoal. É muito simples. Ok? Aqui eu coloquei como eu faria. Eu gosto de me expor mais em renda variável, já tenho minha reserva de emergência, já tenho apartamento quitado. Então eu, na minha situação particular, não vejo problema em manter um percentual mais elevado em renda variável. É por isso que eu falo, não é recomendação que você siga exatamente dessa forma, principalmente se você estiver começando agora. Então vamos lá, dentro da renda fixa eu deixei um pouco em Tesouro Selic, em torno de 10%, esse era o objetivo. O Tesouro IPCA, porque eu sempre gosto de manter algo na minha carteira que vai me garantir um retorno acima da inflação. E aí sim, na renda variável eu distribuí em ações no Brasil, ações nos Estados Unidos e fundos de investimento imobiliário. E aí procurei fazer isso através do BOVA11, para ter essa diversificação inicial, porque eu ali, como estou estudando agora, estou na dúvida de qual ação colocar, resolvi começar com essa diversificação. Coloquei esse fundo de fundos, porque esse fundo já adquire cotas de outros fundos, então ele já está fazendo essa diversificação por você. Então é um bom começo. Existem outros fundos de fundos, logicamente, outros fundos de fundos bons, eu gosto desse, gosto de outros, tem outros em carteira. Não é recomendação de compra, é apenas para mostrar para você como montar de forma diversificada. E aí complementei aqui a carteira com IVV B11 para manter um pouco de exposição no exterior, não concentrado no Brasil. Ok? Show de bola? Então montei minha carteira com essa distribuição em renda fixa, renda variável, e aqui dentro fiz essa distribuição. Pô, mas por que eu coloquei Tesouro Selic, que é o pior investimento hoje, que rende muito pouco, com a Selic a 2%? Porque, pessoal, é sempre importante você ter dentro da sua carteira uma reserva de oportunidade. Não confundam com aquela reserva de emergência que você fez. Aqui é reserva de oportunidade. Você montou essa carteira inicial, começou a estudar o mercado de capitais. Daqui a pouco, você não conseguiu no primeiro momento identificar uma empresa boa para investir. Mas aí depois de 15, 20 dias, você identificou uma empresa e naquele momento ela está com preço bom. O que você vai fazer se seu salário só cai no mês seguinte? Que nosso salário tem data certa para cair. Não é igual ao autônomo, pode cair a qualquer momento. Pô, como é que você faz para investir naquela empresa se o salário ainda não caiu, se o investimento do próximo mês ainda não está na conta? Você tem essa reserva. E aí, se isso acontecer, você pega esses R$100 e compra lá ações da elétrica, de uma siderúrgica ou de uma ação que esteja numa perspectiva boa aí para frente. Entenderam a lógica da coisa aqui? Você pode deixar um valor um pouco maior aqui, pode diminuir um pouco esse Tesouro IPCA, da mesma forma pode diminuir a exposição em renda variável. E eu nem aconselho que se comece expondo muito em renda variável no começo. Eu coloquei de acordo com o meu perfil. O meu perfil, repito, ele é um pouco mais agressivo. Então o ideal aqui seria começar maior com renda fixa, pouco em renda variável. Não precisa comprar aqui 3 fundos de investimento imobiliário, compra só uma cota desse aqui, compra só uma cota lá do BOVA11, mantém essa cota aqui para ter um pouco no exterior, você já reduz bastante a sua renda variável. Beleza? Então é isso, pessoal. Na prática, tranquilo, não há mais desculpa para você começar. Comece hoje. E se você não consegue ainda guardar dinheiro, presta atenção nesse vídeo aqui que também já disponibilizamos. Ele será fundamental para ajudar nesses primeiros passos. Show de bola, pessoal! Se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o joinha. Assim o YouTube vai entender que você está curtindo o que a gente está publicando aqui e ele vai te entregar os próximos materiais. Grande abraço, até a próxima!